Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. Eu fiz para você hoje, especialmente para você, uma seleção dos provérbios mais interessantes e mais lindos do livro de Provérbios e de Salomão. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Já dá um like aí, curte esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas. E compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas sejam abençoadas. Vamos aprender sobre os provérbios do livro de Provérbios da Bíblia. Vem comigo! Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. A suprema sabedoria altissonante clama de fora. O que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. É a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçarás o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave, porque o Senhor será a tua esperança. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo-o tu contigo. Não contendas com alguém sem razão, se não tem feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos. Ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei.
Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o conhecimento. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, e inclina o teu ouvido, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei de tua mãe. Ata-as perpetuamente ao teu coração. Filho meu, guarda as minhas palavras, e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Escreve-os na tábua do seu coração. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo que se deseja nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. O que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. A justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho sábio. Bênçãos há sobre a cabeça do justo. A memória do justo é abençoada. O sábio de coração aceita os mandamentos. Quem anda em sinceridade, anda seguro. A boca do justo é manancial de vida. O amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do sábio se acha a sabedoria. A obra do justo conduz à vida. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção.
O que modera os seus lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo. Os lábios do justo apacentam muitos. A bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é o ser sábio. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. O justo tem perpétuo fundamento. O temor do Senhor aumenta os dias. A esperança dos justos é alegria. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos. O justo nunca será abalado. A boca do justo produz sabedoria em abundância. Os lábios do justo sabem o que agrada. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Com os humildes está a sabedoria, a sinceridade dos sinceros os encaminhará. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, a justiça dos virtuosos os livrará. No bem dos justos exulta a cidade, pela bênção dos sinceros se exalta a cidade. O que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. A mulher aprazível guarda a honra, o homem benigno faz bem à sua própria alma. Para o que semeia justiça, haverá galardão certo. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o deleite. A semente dos justos escapará, como joia de ouro em focinha de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão, da discrição. O desejo dos justos é somente o bem, a alma generosa engordará. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. O que ama a correção, ama o conhecimento. O homem de bem alcançará o favor do Senhor. A raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, a boca dos retos os livrará, a casa dos justos permanecerá. O que lavra a sua terra se fartará de pão. A raiz dos justos produz o seu fruto. O justo sairá da angústia. O que dá ouvidos ao conselho é sábio. O que diz a verdade manifesta a justiça. A língua dos sábios é saúde. O lábio de verdade ficará para sempre. Alegria tem os que aconselham a paz. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O justo é um guia para o seu companheiro. Bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. O filho sábio ouve a correção do pai. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho. Há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. A luz dos justos alegra. O que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom entendimento da graça alcança favor. Todo prudente age com conhecimento. O que guarda a repreensão será venerado. O desejo que se cumpre deleita a alma. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Os justos serão galardoados com o bem. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor. Os lábios do sábio preservá-lo-ão. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Entre os retos, a boa vontade. A tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito,
mas o fim dele são os caminhos da morte. O prudente atenta para os seus passos, o sábio teme e desvia-se do mal. Os prudentes se coroarão de conhecimento. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. A coroa dos sábios é a sua riqueza. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. O longânimo é grande em entendimento. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O justo, até na sua morte, tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria. A resposta branda desvia o furor. A língua dos sábios adorna a cabeça. Uma língua saudável é árvore de vida. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão, prudentemente se haverá. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento. A oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama ao que segue a justiça. O coração alegre aformoseia o rosto. O coração sábio buscará o conhecimento. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. O filho sábio alegrará seu pai, mas um homem insensato despreza sua mãe. O homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. As palavras dos limpos são aprazíveis. O coração do justo medita o que há de responder. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios farão a sua morada. O que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O peso e a balança justa são do Senhor. Justiça, com justiça se estabelece o trono. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento, para aqueles que o possuem, é uma fonte de vida. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade.
Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de vítimas com contenda. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. O coração alegre serve de bom remédio. No rosto do sábio se vê a sabedoria. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem o deu à luz. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios, por sábio. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés, peca. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. O que adquire entendimento ama a sua alma, o que conserva a inteligência achará o bem. Grande miséria é para o pai o filho insensato, e um gotejar contínuo as contenções da mulher. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. O que guardar o mandamento, guardará a sua alma. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Homem de grande ira, tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. O que aflige a seu pai ou afugenta a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. 2 espécies de peso e 2 espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Os lábios do conhecimento são joia preciosa. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Não digas vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. 2 espécies de peso são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor.
Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Os pensamentos do diligente tendem à abundância. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. A obra do puro é reta. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Praticar a justiça é alegria para o justo. Necessidade padecerá o que ama os prazeres. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Não te canses para enriqueceres. Dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Não removas os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos. Porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará a sua causa contra ti. Aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do Sheol, do inferno. Não tenhas o teu coração inveja dos pecadores, antes, sê no temor do Senhor todo o dia, porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Ouve-me, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o seu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me
e não me doeu. Bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao Rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína deles, quem a conhecerá? Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. Porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe a quem já os teus olhos viram. Como maçãs de ouro em salvas, em taças de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoará sobre a cabeça, e o Senhor te pagará. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Como pássaro no seu vaguear e como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança no tolo do que nele. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, nas suas dobradiças, assim o preguiçoso na sua cama. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. O que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O Sheol, o Abadom, o inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. Os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável.
O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que anda sinceramente salvar-se-á. O que lavrar na sua terra virá a fartar-se de pão. O homem fiel abundará em bênçãos. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não há transgressão, companheiro é do destruidor. O altivo de ânimo levanta contendas. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. O homem que lisonjeia seu próximo arma uma rede aos seus passos. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Não havendo profecias, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. O homem iracundo levanta contendas. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que confia no Senhor será posto em alto retiro. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te pedi, não mas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de fato te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lançar mão do nome de Deus. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.